Inicia agora Meditação Mundial Reprise. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma Meditação Mundial ao vivo. Hoje eu já dei bom dia para vocês no eclipse, agora boa noite. Estamos aqui desde cedo acompanhando tudo o que está acontecendo no universo. Eu quero agradecer a sua presença, dizer que eu estou muito feliz por você estar aqui em mais uma Meditação Mundial. Hoje nós vamos conversar bastante, vou responder as perguntas de vocês, que vocês colocarem aqui no chat. Vamos conversar com o Cris, vamos conversar com o Hélio, vamos conversar com o Jordelei e vamos conversar também com os amigos espirituais. Eu quero responder as perguntas que vocês enviarem hoje e quero agradecer a sua presença, a sua participação. Nós vamos também ver alguns momentos do eclipse penumbral da Lua que tivemos hoje de manhã cedo, a qual acordei cedo para fazer a transmissão, certo? Vamos ver como estão nossos membros de vídeo. Quem está na imagem agora é o Jordelei. Jordelei, muito boa noite. Grande Hélio, grande Cris, que alegria gigantesca estar com vocês. E por um tempo achei que não ia conseguir estar presente hoje, porque desde ontem eu não estou muito bem de saúde, mas precisa de muito mais do que uma infecção intestinal para derrubar um cara. Então seguimos o baile. Seja bem-vindo, Jordi. Obrigado. Agradecemos também a presença do Hélio Gabriel. Aqui estou. O Pava estava comentando que tinha dado o bom dia para vocês, diferente de mim, né? Porque eu me passei, vocês até viram lá no Instagram. O Hélio dormiu mais que a esfinge e não veio. Mas é uma alegria, uma honra poder estar participando agora da Meditação Mundial, um horário ao qual nós nos sentimos mais dispostos também, né? Então, essa hora é mais difícil de tu ficar dormindo até essa hora, né? Já aconteceu acho que uma ou duas vezes só ao longo da encarnação. Mas cá estamos, bom estar. E a quem está perguntando pelo chat, eu já estou bem também, mas pelo visto eu passei a bola para o Jordelei, que não está muito bem. Mas não, obrigado pela... Acho que é do intestino. Claro, foi só para não perder a piada, que não, não é a mesma... o mesmo item que está incomodando. Mas que bom que estamos aqui, vamos juntos na Meditação Mundial, vai ser maravilhosa como sempre, tenho certeza. Vocês estão vendo, pessoal, ele tá bem, ó. E aí, tá recuperado, Hélio? Eu tô, mas ainda é necessário, né, permanecer em casa para manter os dias que são aconselhados a gente manter, para não passar essa infecção viral para mais ninguém também, né, e ter uma responsabilidade nesse sentido. Maravilha. Cris Cates, muito boa noite, muito bem-vindo. Boa noite. Agora também vou dar boa noite, né? Que hoje eu consegui dar bom dia para todo mundo. Agradeço sempre poder participar da conferência. Obrigado. Uma ótima semana a todos. A gente tem muita coisa boa para falar. Obrigado. Legal, pessoal. Vamos começar vendo alguns trechinhos do eclipse que tivemos hoje. Eu quero dar boas-vindas a todos que estão aqui nos comentários. Eu vou colocar aqui para vocês verem o eclipse de hoje. Acho que está aqui. Aí sou eu hoje de manhã mais cedo, né, com a cara de recém-acordado. Mas a Lua, tivemos momentos, conversamos com o Maurício, né, Cris, conversamos bastante com ele. Sim. Ele falou bastante sobre o eclipse, coisas maravilhosas. Está aí para quem quiser assistir. Está lá a transmissão do eclipse, durou 1h18, mas foram de grandes aprendizados com o Maurício. A gente retransmitiu o eclipse, que teve o auge, né? Teve o pico do eclipse hoje de manhã, às 7h43. 7h43, né, Cris? Isso. Foi o auge do eclipse. Aqui no Brasil ele foi parcial, né? Só 82% da Lua encoberta. É uma grande parte da Lua encoberta, 82%, né? Mas é isso aí, pessoal. Foi muito legal o eclipse de hoje, acompanhar com vocês de manhã cedinho. Foi maravilhoso. Esse grande momento de grandes transformações, como diz o Maurício, né? Ele vai cobrar que a gente queira trazer transformações, inovações, né? Ele pede por inovações. E a gente adora inovar, né? Inovar faz bem para
tudo se renova com as inovações. Muito bem. Tem um apelo espiritual muito grande, né? Como o Maurício falou, é propício, né? A desenvolvimento, ao desenrolar, vamos dizer assim, espiritual, porque é mais um desenrolar do que do que um desenvolvimento, né? Porque é aí que a gente vê o quanto a gente está enrolado, né? Porque aí você vai vendo que precisa de desenrolar. Mas é isso, recomendo, porque o Maurício realmente é uma chuva de sabedoria e ele compartilha isso com muita maestria, né? Muito obrigado a ele. Realmente, pessoal. Hoje também teremos nosso encontro com nossos amigos espirituais. Vamos ver se o botão. Para recebermos algumas mensagens, fazermos algumas perguntas. Será bem legal também. Depois nós vamos fazer a nossa emanação. Pava? Eu tava sem o microfone, né? O botão 7 é que mutava o meu microfone. Não era o botão 7. É o botão 9, né? Que nós vamos ter amigos do mundo maior. Certo? Hoje, Hélio. Eu tenho até uma pergunta com relação a isso. Certo, só vou pedir para o Jordelei corrigir o áudio, porque o microfone dele fica muito alto quando ele fica em silêncio. E daí dá para se ouvir tudo, Jordi. É alguma configuraçãozinha que tu precisa ajustar. Engraçado, porque eu tô num lugar que não tem barulho, que teoricamente não tem barulho nenhum. Agora até acho que deu. É que quando tu fala, Jordi, o teu microfone entende que tem som e baixa a captação, entende? Daí Mas fica agora normal. não funcionou? Mas se tu fica em silêncio, Jordi, o teu microfone fica tentando procurar áudio e ele aumenta muito a sensibilidade e dá pra ouvir tudo, até mesmo o teu fonezinho no teu ouvido dá pra ser ouvido por ele. E no caso retumba aqui pra nós. Perfeito. Mas a pergunta que eu tinha pra fazer... São ajustes de configuraçõezinhas. Assim que possível, eu posso ajustar contigo aí. A pergunta que eu tenho é para todo mundo, né? Para vocês do chat, mas talvez mais direcionado ao Jordi também, porque nesse quadro do Amigos do Mundo Maior, né? Eu, quando tenho alguma indisposição assim física, nem falando das psíquicas, né? Mas pegando a questão mais física mesmo, eu tenho uma dificuldade bastante grande de me conectar, né? Porque me afeta ao ponto de não manter uma harmonia necessária para realizar essas conexões. E ainda mais um trabalho de psicofonia, como o Jordi se propõe, ele hoje não estando no auge da sua saúde física, eu queria perguntar se vocês no chat têm essa dificuldade também de se conectar quando não estão muito bem, e para o Jordi também se tu acredita ou tu sente que isso dificulta muito a tua conexão e sintonia com os amigos espirituais. Esperamos o comentário do pessoal. Eu lasco primeiro. O pessoal também, Hélio, tem bastante dificuldade, desestabiliza, né? Às vezes fico mais reflexiva com dor. Diz a Denise, né? Mais reflexiva, eu acho que também ficamos mais reflexivos, né? Sim, na verdade acontece uma série de fatores assim. Primeiro que todo o processo que nos leva a sentir dor, seja a dor emocional, que para mim é muito mais grave, que ela afeta por completo o contexto geral, porque mexe na emoção, né? E a emoção em desequilíbrio é uma arma pior do que uma bomba atômica, porque nos explode. Agora, quando se trata de uma dor física, de uma exaustão física, o problema é gerado pelos desconfortos que o corpo sente. Dores musculares, dores abdominais, dores de cabeça, ou seja, o nosso corpo fica em prontidão para defesa de algo que não está bem. E esse processo de defesa faz, para mim, claro, né, porque a gente está falando de uma pessoa específica, não de todos, e isso é um ponto que preciso reforçar todos os dias. O que acontece comigo não quer dizer que é regra.
é simplesmente o que acontece comigo, porque nós somos pessoas extremamente individuais nesse sentido. E nós temos conexões, sensações, equilíbrios e desequilíbrios diferentes um do outro. Então, o que é desequilíbrio para um, para outro é fichinha. Agora o Papa vai ficar loucura que os cachorros começaram a latir aqui. Começou a comunicação no mundo maior já. Esse é o mundo menor. Esse é o mundo menor, eu acho. Pessoal, Eu já vou dar um jeito. Falando do intestino, né, ligado a emoções, e realmente é verdade, né? Tem muitas emoções. E tem os hormônios para a gente se sentir bem são produzidos no intestino, né? E isso é muito bom. E a gente tem que cuidar do nosso corpo justamente por isso, porque ele quando a gente se sente bem, ele nos proporciona maiores conexões, nos proporciona nos sentindo bem fisicamente, nós vamos nos sentir bem também com mais disposição, né, com mais ânimo, nós vamos nos sentir bem e conseguir ter conexões maiores por causa disso, né? Mas quando a gente está ou com aquela sensação de cansaço, ou por falta de exercício, ou por alguma questão assim, fica realmente mais difícil as nossas conexões com as partes maiores, mais elevadas, mais amplas, né? Então, por isso que a gente tem que sempre cuidar muito do nosso físico e com muitos exercícios, com bastante exercícios físicos, para fazer com que a gente produza os hormônios corretamente, para fazer com que a gente force se sentir bem, né? Começando a partir do corpo, porque a gente tem que cuidar do corpo por isso, para que o corpo nos impulsione a partir de se sentir bem, conseguir uma conexão maior. É claro que também vai ser obstáculo para algumas pessoas não saber lidar com o campo emocional, né? Não saber lidar com os sentimentos, com as emoções, isso tudo vai atrapalhar também. Então, quando a gente consegue esse equilíbrio, a gente consegue ter uma conexão muito mais ampla pelo fato de estarmos nos sentindo bem. Por isso que depois que se faz, por exemplo, uma atividade física, um exercício físico, e o Jordi pode nos falar bem sobre isso, né? A gente consegue ter uma conexão muito maior com a espiritualidade, conosco mesmo, com novas ideias, com novas concepções, conceitos, porque a gente toca o universo pelo sentimento, né? Porque quando a gente vai tentar compreender o universo e a vida, claro, a gente busca pensar como que o universo funciona, e a gente vai pensando e pensando e pensando. Claro, com o nosso corpo em equilíbrio e saúde, a gente consegue pensar de forma adequada, pensar bem sobre o universo e tudo mais, conjecturar sobre o universo. Mas quando a gente também está com o campo emocional bom e limpo, a gente sente o universo. E a gente consegue, com o sentir, tocar compreensões ainda maiores sobre a vida e sobre a existência. Né? Que quando a gente sente... Vocês sabiam que existem lugares no universo que, por exemplo, aqui a gente vai num teatro, às vezes, para ver uma peça, né? Por quê? Porque ia, né? Mas voltaremos para ver uma peça, e daí essa peça, ela vai o quê? Vai nos instigar sentimentos, emoções, sensações novas, muitas vezes, outras não, mas que a gente vai conhecer sensações e emoções novas. E então, imagine, né, povos mais elevados, eles fazem eventos assim, claro, para trazer sensações novas, essas sensações mais elevadas, né, ideias e conceitos mais elevados, mais abrangentes. Eles tentam transmitir isso através de um campo sutil, né, onde esse é o intuito, né, ninguém está lá para ganhar nada, para trazer nenhum prêmio, mas está lá para passar algo interno, imaterial, né, que a pessoa ganha a partir daquilo muito. Por quê? Porque ela conseguiu ter uma nova sensibilidade, uma nova percepção, uma nova área, sentir uma emoção diferente, sentir uma energia que talvez ela não tenha sentido antes, e talvez componha algo ainda maior dentro dela, e que ela possa ampliar aquela sensação e ir crescendo espiritualmente, né, expandindo as suas sensações, as suas percepções. Isso é muito legal. Jordi, comenta para nós, Jordi, sobre a tua relação entre as atividades físicas e a conexão com a maior percepção do plano extrafísico.
Claro. Agora a gente vai ter que falar como um museu, porque isso está no passado, né? Ultimamente eu não tenho feito atividade nenhuma. Mas estou retornando. Vou retornar porque eu estou sentindo muita falta. Pedro, existe um caminho muito interessante. Eu escutava a espiritualidade falando agora aqui. O que nós não entendemos é que o nosso corpo físico é o templo maior do espírito. Então, nós precisamos cuidar do templo para que o espírito possa se comunicar. E veja a amplitude desta comunicação. Esta comunicação se refere a nós, como seres imortais, em relação aos nossos irmãos encarnados, mas também se refere à energia máxima do Criador, em relação a nós. Então, é o templo maior do Espírito, porque é ali que se produz as ferramentas necessárias para qualquer evolução, o amor, o perdão. Pois bem, a atividade física, ela tem capacidade de gerar hormônios, aumentando ainda mais a vascularização através do oxigênio. Bem, isso qualquer professor poderia explicar muito melhor do que eu. Mas no instante em que nós estamos com uma dose grande de endorfina, de serotonina, e estamos com uma vascularização e uma oxigenação maior em nosso corpo, nós temos automaticamente o acesso à comunicação maior com Deus, que é a felicidade, ou seja, aquilo ao qual nós estamos destinados. Então, nesse momento, a comunicação torna-se muito acessível. Claro que vai de um treino gigantesco, tu conseguir respirar e conversar com a espiritualidade. Muitas das vezes, nós nos atemos por demais ao cansaço, que esquecemos que aquele momento poderia ter sido uma oportunidade de ouro para uma comunicação, para a resposta de dúvidas, para surgimento de novos insights, de novas ideias, de novos conceitos. Acontece, Pedro, que nós temos todas as ferramentas e nós sabemos de todas as ferramentas. Porém, nós carregamos conosco algo que é o maior atraso para nós mesmos. Chama-se preguiça. Porque nós temos preguiça de conversar com a espiritualidade. Nós temos preguiça de buscar as informações por nós próprios. Porque é mais fácil eu sentar aqui e te escutar, Pedro, falando. É mais fácil sentar aqui e escutar o Hélio falando, o Cris falando, ou qualquer outro irmão que aqui esteja. É muito mais fácil. Não gera esforço nenhum para mim, a não ser um bom plano de internet e uma cadeira confortável para que eu possa descansar. Agora, aguçar os dedos, a pesquisa, aquecer os olhos na leitura, isso sim é um problema grave, e este problema é o que nos faz não estudar, não crescer, não progredir. Agora, imagina fazer atividade física, então. Fica mais difícil ainda. Jordi, eu sempre pensei que um dos meus maiores problemas, né, é a preguiça, né? Uma das coisas que eu assim mais luto, ou mais lutei, porque a preguiça é aquela coisa da inércia, né? Quanto menos faz, menos faz. Quanto mais faz, mais faz. E felizmente a minha bola da inércia está correndo, né? Ou seja, já estou em movimento, é mais fácil se manter em movimento. Mas ainda assim, ainda assim é complicado, né? Porque tantas coisas que a gente quer fazer, né? Mas né, que a gente sabe que é simples, é tão simples, é apenas fazer, né? A gente já sabe o que fazer, já sabe tudo, já sabe como, né? Sabe que deveria, sabe o que não deveria, né? Mas tem a questão da preguiça. Eu estou certo de que isso, para mim, acho que foi um dos maiores bloqueios ou empecilhos. Literalmente a questão da preguiça. Foi assim a vida inteira, quando eu era menor, quando eu era. Nossa, eu tinha muito problema com a preguiça. E realmente, preguiça é uma das questões que acho que quem supera a preguiça, Jorge, tem tudo nas mãos, né?
Tudo De facilita. fato. E é necessário a gente ter uma compreensão também que se a gente não tiver uma força de vontade, a preguiça ela vai nos acometer, quer a gente queira, quer não, porque a preguiça ela traz um estado de inércia. E nós estamos na matéria, ou nós estamos numa frequência de matéria que ela é a mais densa. Então, é de certa forma natural a preguiça existir neste nível de frequência material. Nós estamos nela. Se a gente manter a pior de todas as preguiças, que é a preguiça mental, aí a preguiça física ela vai reinar. É bem como o Jorge falou ali. E a É um poço, né? comunicação, né, é a partir a comunicação com a espiritualidade, ela se dá muito a partir da mente. Se a gente tem preguiça mental, aí a comunicação não acontece Não, mesmo. exatamente. A maior preguiça de todas é a preguiça mental. Aquela de fazer o nosso cérebro se movimentar e raciocinar e conjecturar. Mas quando é algo que a gente gosta, a gente vai ver que nessa área a gente é inteligente, porque a gente não tem preguiça nessa área. Então a gente vai mesmo, né? Vocês querem ver o conceito de idade numa pessoa? Eu sei que não existe mais a revista que eu vou mencionar, mas é que é a primeira que eu lembro. O ler não significa saber o que acontece na revista Caras. Ler significa aprofundar conhecimento, buscar o que está além da nossa capacidade de compreensão. Porque se hoje ele é incapaz a compreensão, é porque nós estamos então sim aprendendo algo, porque amanhã a capacidade se dará. E isso é uma das coisas mais delicadas, porque veja só, eu tenho assistido por demais e porque eu acho fantástico a maneira com que ele aborda a profundidade sobre a espiritualidade, a maneira com que ele trabalha sempre canalizado, porque preciso admitir, é lindo o tipo de canalização dele. Ele Jorge, o está pessoal não ouviu o nome da pessoa porque deu uma travadinha na hora, mas ele se referiu ao Hélio Couto. Exatamente. Ele trabalha sempre canalizado, sempre, sempre, sempre. Tanto é que tu vai ouvir ele sempre falando na terceira pessoa, porque não é o Hélio, é uma canalização. Geralmente a canalização de Osho. Mas bem, isso não importa. Importa que para ele se doar naquela capacidade, dar uma comunicação em tempo real, de olhos abertos, sem perder a conexão, é muito estudo, é muito arquivo de informação, porque o acesso é muito rápido. Então, eu sim gosto de admirar e me espelhar, buscar pessoas que realmente são diferenciadas. E eu acho que esse sim é um bom exemplo. Cada um com seus exemplos, claro, mas eu tenho me admirado. E aí eu escuto as pessoas dizendo, Pedro, mas bem capaz que eu vou assistir uma palestra de espiritualidade que dura 3 horas. Mas mal se dá conta que fica 4 horas no Instagram e no Facebook. Às vezes todos os dias. É a parte da... É verdade. Me fez ter uma história em mente que é muito engraçada. Uma pessoa desencarna e chega e fala, porque eu li tantos livros, eu li tantos, né, eu assisti tantas palestras, li tantos livros, mas a grande pergunta é, mas qual deles você realmente pôs em prática? Acho que essa é a melhor pergunta que a gente tem que se fazer. Eu citei o Hélio hoje de manhã, porque assisti, Hélio, a sua live que você faz no Instagram, e eu lembrei muito do Nassim quando você falou sobre a tríade da informação, que é você aprender, né, a apreender e empreender, né, que primeiro você absorve, você recebe a informação, você aprende, depois você fixa ela no apreender, depois você empreende, você exerce. E isso é muito difícil. Você pode pegar um livro e lê-lo, né?
E depois, e a prática desse livro? Quando que você faz? Isso é muito difícil. Eu falei que eu tô lendo o livro de Francisco de Assis, do Espírito Miramês, já tem mais de um ano, porque eu não consigo pôr, lógico, eu tento pôr em prática pelo menos um pouco, porque é muita coisa, sabe? É muita coisa. Um livro, né? O próprio livro do AME, se a gente for pôr em prática o que ele nos passou, né? É coisa para a vida inteira. Então, acho que o mais importante do que absorver é empreender, é você ter essa tríade que o Hélio explicou muito, muito bem. Eu lembrei também do Nassim Haramein, porque ele fala isso, né? Se você entende a mecânica, e a mecânica da informação é bem isso, né? De você entender esse processo da informação, porque se você acumular essa energia, né, ela vira preguiça, você vai acumulando, você vai ficar tão pesado que vai te dar preguiça, e aí você não vai sair do lugar. Você tem que exercer, você tem que empreender, você tem que pôr em prática, né? É uma das coisas que outra analogia muito interessante que o Hélio, o bom que o Hélio está aqui, que ele pode nos ajudar, porque ele tem muito mais propriedade para falar o que eu vou falar, no sentido que a gente está aqui falando, né? A gente está aqui num programa que chama Meditação Mundial. Isso combina também muito com o que a gente estava falando, com o que você falou, Pava, do intestino ser um grande potenciador de hormônios, né? O intestino é praticamente o nosso segundo cérebro. Então a gente tem realmente essa energia muito forte aqui embaixo, e uma das coisas mais interessantes da meditação é a posição, é você sentar de pernas cruzadas, porque às vezes a pessoa, não estou generalizando, mas muitas das pessoas não sabem por que essa mecânica de você sentar e cruzar as pernas, porque os yogis, eles são muito perceptivos assim, nesse ponto, então eles sabem o que acontece, né? Eles sabem a energia que tem ali, a energia inferior é muito forte, então o ato de você cruzar as pernas é de você concentrar essa energia para que ela suba para você não desperdiçar. Tem outras culturas também que sentam para comer, né? Sentam no chão, sentam nessa posição para comer por causa justamente disso, para eles estarem conscientes, estarem presentes dessa alimentação energética, que não é só alimentação material, é uma alimentação energética, e é justamente para você não abrir as pernas, né? Tipo, literalmente abrir as pernas e deixar isso fluir para outro lugar, porque aí você vai estar inconsciente. E nós, no Ocidente, somos muito inconscientes nesse ponto de deixar essa energia sair, né? Mais uma vez consciente, você pode aproveitar isso, é uma retroalimentação, né, dessa energia para fazer essa prática de aprender, né? Aprender e empreender, né? Eu acho que o servir é a melhor função. Aprenda e sirva. Acho que é um bom método para a quebra da preguiça, assim. Com certeza, né? Com certeza. Isso a gente vê, tu bem citou o AMI, né? E ele coloca que uma das principais funções dos seres do universo é o serviço, e trouxe uma historinha também, e me lembrou de uma outra historinha, né, Pensei que que tem a fosse da ver... escadaria. Não, mas pode ter relação, né? Uma outra história com um discípulo e um mestre, né? E os mestres nesses contos budistas, nesses contos indianos, é sempre colocando uma prova para que o discípulo ou os discípulos percebam e tenham algum aprendizado, um ensinamento, né? E conta-se que neste episódio o devoto ele se ajoelhou para ser iniciado no discipulado, ou seja, para ser discípulo, ter uma disciplina naquele caminho que o mestre ensinava. Então o guru sussurrou uma fórmula secreta no seu ouvido, um mantra, né, e avisou para ele não revelar para ninguém. Ele ficou meio encucado, né, e perguntou: tá, mas o que acontece se eu revelar para mais pessoas? Então o guru disse que aquele para quem você revelar o mantra vai ser libertado de toda ignorância e sofrimento, mas você vai ser excluído do discipulado e vai sofrer uma condenação muito severa. E assim que ele ouviu essas palavras,
ele saiu correndo em direção ao mercado da cidade, reuniu uma multidão de pessoas em volta dele e repetiu o mantra várias vezes que ele havia recebido agora, para que todos pudessem ouvir, né? E mais tarde, os discípulos daquele mestre souberam da história e exigiram do guru que aquele rapaz, o sujeito, fosse expulso do mosteiro por desobediência e desacato. E aí o guru sorriu e disse: ele não precisa que eu lhe diga nada e nem que eu lhe ensine nada, porque a conduta dele demonstra que ele é um verdadeiro guru por legítimo direito, né? Ou seja, né, o altruísmo é a base das ações dos grandes mestres, das grandes mestras, é a conduta natural, por exemplo, de Jesus, de Buda e de tantos outros, né? Aquele que consegue se manter humilde e em serviço, se colocando os outros à frente, em primeiro lugar, em detrimento de si, demonstra a mais elevada espiritualidade. E para conseguir manifestar isso, tem que estar bastante longe da preguiça, né? Um dia a gente chega lá. Eu ainda não tô neste nível, nessa altura, mas a gente está Uau! caminhando. Que belo conto, ele, que bela história. Agradecemos por contar para nós, por compartilhar. Por falar nisso, tem algumas perguntas que têm a ver com isso. Aqui no chat que vocês deixaram, eu vou tentar passar essas perguntas para os amigos espirituais, porque estamos na hora do nosso quadro, que agora sim é o botão certo, é o 9. É este quadro, o Amigos do Mundo Maior. Queridos e nobres irmãos de caminhada, a evolução, ela não é uma corrida, e muito menos ganha o que primeiro passar. A iluminação é a capacidade que temos de beneficiar os demais, não nos preocupando com as penas ou com as dores que possamos, porventura, receber no caminho. Neste belo e instrutivo conto, o que seria a dor do abandono de um ser diante do acolhimento de 50? Se, nesse porém, os monges não compreendessem o altruísmo, a doação e a propagação da luz, então compreenderia-se que neste ambiente era onde a luz nunca esteve. A iluminação não é conhecer as palavras de A a Z, decorá-las, conjugá-las e ter o português mais correto ou a língua mãe mais perfeita que se possa imaginar. Pode sim um analfabeto da língua tornar-se um ser iluminado, porque não se mede luz com conhecimento, se mede luz com amor. Porque vindo do Criador, só existe um caminho, o amor. Foi o amor que nos construiu, foi o amor que nos ergueu, foi o amor que nos trouxe o primeiro suspiro. E é o amor que fará com que, na eternidade, nos gozos da alegria e da felicidade, somos nós, então, voltar à função de co-criadores que já somos, para semear a semente do amor, uma vez mais, com altruísmo, com humildade e com simplicidade. E aí não será a beleza física ou a estrutura corpórea, mas será a verdade no brilho de um olhar, a verdade no suspiro de alguém que sente a dor e consegue eliminá-la, extirpá-la
daqueles que à sua frente se encontram. Queridos e amados irmãos de caminhada, eis o destino de todos nós. Lindas palavras, lindas mensagens, muito profunda, muito verdadeira. Eu nem sequer me resta falar nada. Querido amigo espiritual, gostaria de responder-nos algumas perguntas? Podemos tentar. Certo. Aqui no chat me passaram as seguintes perguntas, né? Sobre a Jane Santos, queria saber sobre cansaço excessivo, muito sono. Terá alterações energéticas no planeta? Não, não é. Temos mais uma pergunta também. Carlos Azeredo pergunta se a preguiça habita no corpo físico ou no espírito. Esta pergunta tem duas pergunta me maneiras pegou. rápidas e objetivas de responder. A sujeira está na roupa que você usa, na conduta da onde você vai para sujar a roupa. Querido amigo espiritual, eu queria pedir para você repetir mais uma vez por causa das nossas comunicações que deram uma travadinha. A sujeira de uma roupa física, uma calça. Ela é a responsável pela sujeira? Ou quem o conduz, aquela roupa, é responsável por ir onde a sujeira estava? Qual Acredito ter será respondido. a resposta? Porque nós temos o hábito errôneo de tirar as culpas e os pesos das nossas responsabilidades. Então, colocamos na vibração do planeta, colocamos na vibração das pessoas, dos nossos trabalhos, dos locais aonde frequentamos, do cansaço, do nervosismo, mas mal percebemos e nos damos conta de que tudo que ocorre ao nosso redor é da nossa responsabilidade. Pois, em um mundo onde o que lançamos recebemos, então compreendemos com exatidão e com perfeição como funciona a lei da ação e reação. Puxa vida! Realmente. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui conosco nesta noite de meditação mundial. Temos mais uma pergunta. Pode ser? Claro. A pergunta do Renan Felipe. Ele pergunta assim, como ficará o entretenimento no futuro aqui na Terra, né? E como que é o entretenimento em um mundo regenerado? Poderá ter jogos eletrônicos que convencem as pessoas de fazer o bem? O que não está ficando claro nas comunicações, veja que esse mesmo rapaz, há poucos dias atrás, fez uma pergunta válida, oportuna, em relação a máquinas do tempo. O entretenimento. Como é o entretenimento hoje? Por que acredita-se que no mundo regenerado será diferente, se os habitantes serão os mesmos? Então, não é o estado regenerado de um ambiente que fará com que os seus moradores sejam completamente regenerados. Os entretenimentos continuarão do mesmo processo, da mesma forma. As músicas, sem poesia alguma, sem melodia alguma, com harmonias precárias, ainda por um longo período da existência, animarão-se, felizes da vida, com veículos batendo através de jogos, armas derrubando o adversário, o inimigo, que por vezes o inimigo é a própria polícia. Então, o problema não está no entretenimento.
Isso reforça uma vez mais a resposta anterior. O que precisamos compreender é que um planeta regenerado não é sinônimo de ter moradores regenerados, mas ter moradores em processo de regeneração. Precisamos acordar de vez por todas, porque abrir os olhos regenerados, muito menos fechar os olhos. O que nos faz regenerados é termos atitudes e ações com um propósito completamente regenerado. É verdade, querido amigo espiritual. Vemos bastante a desarte nos dias de hoje, né? A desarte sendo levada como arte, né? Mas é uma grande diferença, realmente. Uma é capaz de destruir até. Quando escutamos as doces e belas harmonias promovidas por grandes irmãos artistas, seja ele na música, na dança, nas cênicas ou em qualquer área, percebemos uma diferença sutil de que mentes regeneradas já habitavam o planeta desde sua existência. Ao ouvirmos as melodias sublimes compostas semanalmente por Johann Sebastian Bach, no período de 1600, então compreenderíamos que o problema não é a idade e nem o tempo, mas a disposição. Passado alguns bons períodos de ano, escutando Wolfgang Amadeus Mozart, perceberia-se um grande avanço no processo da composição, transformando os acordes em uma maneira de construção diversificada, mostrando uma evolução de período, de tempo, de espaço, mas acima de tudo, de conexão com o divino. Passa-se um bom período de tempo e descobrimos que um irmão nosso de caminhada completamente surdo consegue compor uma sinfonia aonde 4 vozes, e na grande maioria das vezes duplicando-se vozes, através dos coros masculinos e femininos, além de mais 4 cantores solistas. E ele ainda consegue ampliar a sua formação clássica de uma orquestra sinfônica, tornando-se o acréscimo de todas as famílias dos metais. Falamos de Ludwig van Beethoven. Passa-se inúmeros anos, inúmeros mestres, não conhecemos a majestética de Ennio Morricone. E assim a música se procede. Assim a evolução procede. Não falamos de tempo ou de locais, falamos de mentes regeneradas. Exato. Tudo está dentro de nós como humanidade. Agora é sim um reflexo. Eu fico pensando, querido amigo espiritual, porque o Mozart era surdo, né? Ele não conseguia captar o áudio. Beethoven, meu querido filho. Desculpe. Beethoven não conseguia ouvir e fazia as músicas mais belas já tocadas, né? Aqui no nosso planeta, claro. Em função da doença física que acometeu a sua existência, ele foi tendo a perda auditiva. A sua composição mais famosa, chamada Nona Sinfonia, aonde, em um tema de bordel, ele cria uma bela sinfonia, conhecida como Ode Alegria, a sua melodia. E desta simples e humilde melodia,
Apenas com o som auditivo de sua memória, ele consegue harmonizar com que todos ali estivessem. Claro que não falamos apenas de desenvolvimentos e capacidades, mas falamos de entrega com a verdade. Por isso, você, aonde estiver, pode até pensar e dizer: não sou como nenhum deles. Mas exatamente por não ser como nenhum deles, que você pode ser igual ou maior a eles. A diferença está em quem perde o tempo pedindo ou reclamando e quem ganha o tempo realizando. Então, na vida, na nossa vida, não te permita mais que o ócio seja o teu governador, mas sim que Deus, nosso Pai Altíssimo, seja aquele que te guiará pelos passos seguros da realização e da construção. Puxa, que conversa boa que estamos tendo hoje. Quero muito agradecer a tua presença. Se quiser nos dar mais uma mensagem, fique à vontade. Ainda temos alguns minutos antes de iniciarmos a nossa vibração pela paz. O pessoal está gostando muito, está interagindo bastante aqui conosco. Como amigo que sou, por mais que compreenda a aspereza nas minhas respostas, mas não é aspereza por me sentir maior a ninguém, porque se assim eu estivesse, estaria completamente equivocado. A aspereza é simplesmente por compreender que nós perdemos tempos demais enfeitando o que não há necessidade de enfeitar, que passamos tempos demais rebocando e remaquiando aquilo que não se faz necessário, porque na sua origem já é belo e puro. Precisamos de atitudes, de ações. É por isso que a mediunidade a cada dia eclode mais e mais. Não pela necessidade da comunicação espiritual. Na verdade, a mediunidade, analisada e vista apenas como o meio de comunicação espiritual, seria um mecanismo muito pobre. Mediunidade é a capacidade que leva dois mundos a interagirem através da ação e da atitude. Por isso, não te prendas mais ao ócio, não te prendas mais ao negativismo, porque isto sim, como estado regenerado que estamos e que caminharemos, não poderá mais pertencer ao teu suspiro. É por isso que com amor, com carinho e com respeito encerro minha participação. Que a luz deste Pai Altíssimo ilumine e abençoe. Querido amigo espiritual, a gente percebeu muito toda a doçura nas tuas palavras. Foram maravilhosas todas elas. Pessoal, este foi o quadro dos Amigos do Mundo Maior. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, estou aqui bastante feliz. Hélio, fale-nos. Não, muito boas as colocações necessárias, né? De comentou dessa rispidez um pouco nas palavras, mas às vezes é essa energia que a gente precisa, né? Eu vou precisar retornar aqui depois da meditação, porque graças ao alto fica salvo, exato. Também. Talvez seja até o caso de retornar, né, num quadro Os Mentores Respondem. Não há Mas me recordou muito de uma frase que gosto bastante de Confúcio, que diz que a falta de autocontrole em pequenas questões arruína grandes planos, né? Voltou à tona esse ensinamento a partir das palavras do nosso querido amigo espiritual, e
veio num bom momento, né? Este eclipse que aconteceu hoje também traz uma energia por onde ele está localizado, né, no signo de Gêmeos, de como nós queremos nos comunicar agora com a vida. Eu acho que a gente pode nos comunicar com mais certeza, com mais firmeza e não nos deixando acometer por a preguiça e tudo aquilo que nos tira do nosso caminho de crescimento. Então veio esses ensinamentos à mente, agradeço a oportunidade de ter ouvido esses ensinamentos mais uma vez. E estamos todos no mesmo barco, né? Todos juntos temos as nossas questões, passamos pelas dificuldades, às vezes ficamos desanimados, um pouco mais preguiçosos, mas o caminho do discípulo, todos nós somos, é cair 1000 vezes, levantar 1001. Então vamos adiante e eu acho que começamos a levantar novamente com a nossa prática de emanação agora, que está na hora. Antes de seguir, só gostaria de dizer que estamos todos no barco, mas não podemos esquecer o leme, porque é o leme que nos levará ao porto. Muito bem, pessoal, e vamos rumar o nosso leme rumo à alegria, rumo à felicidade. Te convido então agora para iniciarmos a nossa emanação de paz para o mundo. Peço a todos que procurem um local tranquilo, relaxado. Faça-se 3 profundas respirações. Vamos nos posicionar em agradecimento, em contato com a alegria interior que brota lá do fundo do nosso coração, como luz que irradia e contagia todos com esta alegria. Vamos vibrar no agradecimento e na paz.
Aos poucos, então, vamos novamente abrindo os nossos olhos. Que coisa linda essas nossas emanações, esses nossos momentos de meditação, todos aqui juntos. E lembrem-se, estaremos sempre com vocês, aqui nas segundas-feiras, na Meditação Mundial, às 8 horas da noite. Só vir aqui, cá estaremos para conversarmos coisas do momento que nós sentimos, que nós estamos concebendo, certo? Eu agradeço muito por vocês todos estarem aqui todas as segundas. Eu quero agradecer a presença do Jordi, do Hélio e do Cris. Vou dar boa noite a eles, começando por quem está na nossa tela. Jordi, muito boa noite. Jordi, tu está com o microfone desativado. Agora Verdade, sim. verdade. Bem, então eu não preciso repetir que eu tava xingando todo mundo aí, tá? É uma alegria muito grande todas as segundas-feiras estar junto de vocês. Acreditei seriamente que hoje ia ser difícil demais o trabalho, mas aí a espiritualidade vem e nos surpreende. Obrigado, Pedro. Obrigado, Cris. Obrigado, Hélio. Reforçando aquele comentário todo que o Cris fez hoje, citando o Hélio. E eu gostaria de dizer que o planeta Terra necessita de mais Franciscos, mas também necessita de mais Hélios. Uma boa noite e um abraço especial a todo mundo. Boa noite, Jordi. Uma maravilhosa semana para ti. Nós vamos nos falando. Boa noite ao Hélio Gabriel. Muito boa noite, Hélio. Boa noite, Pava. Boa noite a todos que nos acompanharam, aos amigos espirituais, ao Jordi, ao Cris também. É uma alegria desfrutar desse momento e ter essas percepções de ensinamentos. E lembrando que o Jordi estava falando, o Hélio que ele se referia é o Couto, né? Então... Os dois, diz ele, olha lá. Uma boa noite a todos, uma excelente semana. Boa noite, Hélio. Uma maravilhosa semana. Boa noite também para ele, para o Chris Cates. Obrigado, Chris, pela tua presença, pela tua companhia. Desde hoje de manhã. Eu que agradeço. Desde cedo, hein? Madrugamos hoje, hein, Pava? Eu que agradeço, sinceramente, agradeço de coração primeiro por você transmitir o Eclipse, por você fazer isso de uma tradição, para que a gente possa, né, fazer com que as pessoas olhem e percebam um pouco que a gente está conectado com muita coisa muito maior do que o nosso dia a dia. E agradeço, é uma dádiva poder participar da meditação mundial com o Jordelei, com os nossos amigos espirituais, com o Hélio, com você, com todos que nos assistem. Uma ótima semana de muita paz, de muita luz, que vocês reflitam essa luz por onde passarem. Muito obrigado, até semana que vem. Com muito amor e paz. Muito obrigado a todos. Maravilha, Cris. Coisa boa. Presenças abençoadas. Assim como as presenças abençoadas dos nossos queridos inscritos, Shirley, o Rodrigo Moraes, a Sônia, a Regina, a Edneia Munhoz, a Ana S. E eu agora estava calculando aqui comigo, né, que tu viu que o amigo espiritual ele lembrava da pessoa que fez a pergunta na outra vez ainda, né? E ainda relacionou as duas perguntas. Boa noite para Alana Garré, Roberta Nutra, Jaime Lopes, a Joyce Lima, Elizabeth Nabeto, a Lorena Botelho, Gilberto Moreira, o Bruno Ruchinski, Pedro Henrique Salles Marques Pires, a Ramires Rezendes, Cida Brito e a todos vocês que estiveram aqui conosco essa noite. Desejo uma maravilhosa noite, uma maravilhosa semana de muita paz, de muita luz. Certo, pessoal? Até segunda que vem na Meditação Mundial e nós nos vemos ao longo da semana. Um grande abraço e até mais!